Abramos nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 12. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, do versículos de 1 a 12, nos dizem assim a palavra do Senhor. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou debaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias das vigias até a cidade fortificada. No quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu o seu Manassés, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada, sim, no ano sexto de Ezequias, que era o nono de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Assíria transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes violaram a aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não o ouviram, nem o fizeram. Vamos orar? Senhor meu Deus, graças te damos, ó Senhor, te rendemos porque Tu és bom. E entre todos os aspectos da bondade do Senhor que nós cantamos agora pela manhã, a Sua palavra é um deles. O Senhor, na Sua bondade, resolveu deixar registrada para nós o Teu querer, de maneira que nós não precisamos ser conduzidos para um lado e para o outro, debaixo de revelações extras, mas temos a certeza concreta de que o que o Senhor deseja nos falar está na Tua palavra. Por isso, Senhor, nós humildemente nos abaixamos diante da Tua presença, nos inclinamos diante da Sua majestade, para Te rogar nessa manhã, Senhor, fala conosco. Fala ao nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, ó meu Deus, a enxergarmos os nossos pecados. Dá-nos força e graça necessária para nos livrarmos deles e andarmos na Tua vontade, Senhor. Nossa oração é esta, no nome de Santo de Jesus Cristo. Amém. Estava lendo reportagem, meus irmãos, alguns meses atrás, que mostrava uma coisa que tem acontecido, pelo menos nas capitais históricas aqui do Nordeste. É um declínio muito rápido das construções dos centros históricos, que estão ao redor ali. Nós não precisamos ir muito longe, aqui pertinho, a gente vai aqui no centro da cidade, e a gente consegue ver isso muito claro, né? Como prédios antigos estão caindo, um monte de prédio em ruínas. Aliás, a gente nem precisa ir no prédio histórico, olha para a rua da frente da nossa igreja, né? Uma rua inteira deteriorada, acabada em ruínas. Mas tem uma coisa que acontece que é muito interessante no meio desse processo também.
tanto lá como aqui. Convivendo ao mesmo tempo prédios que estão caindo com prédios que estão sendo construídos. Quando a gente estava aqui na Reforma, eu vi uma coisa que eu achei interessante. Os dois têm escombros, os dois têm restos, os dois têm bagunça, os dois têm destroços, mas ao mesmo tempo um lentamente vai caindo e o outro lentamente vai subindo. E é interessante como, na mesma forma como ali no centro da cidade, como até no nosso bairro, aqui na frente da nossa igreja, como em Israel, ruínas e reforma, elas conseguem conviver dentro da história, meus irmãos. As nações são assim, umas em ruína, outras em reforma. A igreja às vezes está assim também, algumas em ruína, outras em reformas. Mas é interessante ver, meus irmãos, como essa convivência entre colapso e reconstrução, elas podem conviver muito próximas, e como nós podemos participar de uma ou de outra, e como é perigoso estar nas fases dos colapsos, e como é importante nós nos atentarmos à necessidade de reformas. É sobre ruínas e reformas que o texto que nós acabamos de ler está tratando. O livro de 2 Reis, meus irmãos, tem um alvo muito específico: contar a história de Israel pela perspectiva da aliança. Ele nos mostrou, meus irmãos, duas nações agora separadas, que andaram, meus irmãos, em caminhos bem distintos. Primeiro, a nação de Israel, que não teve um único rei que temeu ao Senhor, desde o seu primeiro rei, que foi Jeroboão. Nós vimos que o Senhor deu promessas magníficas para Jeroboão, disse que faria a descendência dele longeva, que daria o poder e sustentaria Israel, por fidelidade que o Senhor tenha ao seu povo. Mas ele criou uma religião falsa, com adoração falsa, em locais que Deus não tinha determinado, com sacerdotes que Deus não tinha escolhido, com métodos que Deus não tinha determinado, tudo para afastar o povo de Jerusalém e o povo não voltar a adorar no templo. Isso se propagou ao longo dos anos, foi acrescido de adorações idólatras como a Baal, no caso de Acabe, e o resultado nós vimos nas últimas semanas, pelo menos nas últimas duas vezes que nós nos aproximamos do livro de 2 Reis, a queda definitiva da nação de Israel. Por outro lado, nós vimos a nação de Judá com reis tementes a Deus, uns mais, outros menos, uns que começaram bem, nós vimos essa sequência nas últimas semanas também. Alguns reis de Judá que começaram bem, mas no meio do caminho deram uma desmantelada. Começaram bem, mas terminaram mal. Mas, no geral, a maioria fez o que era reto perante o Senhor, menos o último que nós vimos. O último que nós vimos foi terrível. Esse fez o que era mal perante o Senhor. E a Bíblia nos diz que ele é tão mal a ponto que só vai ter um que é pior que ele, que é Manassés. A história de Judá, meus irmãos, começou a decair. Desde quando ele se juntou com Acabe, Israel e Judá começaram a andar juntos. Judá foi contaminado e a queda chegou também. Nesse momento aqui, meus irmãos, nós temos uma perspectiva ruim. Porque o último rei, Acais, não foi bom. O último rei, Acais, meus irmãos, era um homem mau e que adorava ídolos. Ele adorava esses ídolos e, por conta disso, não confiando no Senhor, quando se viu apertado, buscou estratégias, fez aliança com a Síria, se tornou vassalo e queria absorver tudo que havia naquela região para si, a ponto de que começou a contaminar o culto. O texto nos diz que ele fez um altar novo, que substituiu o altar que o Senhor tinha feito. No final das contas, meus irmãos, ele chegou a fechar o templo do Senhor, e a adoração a Deus parou, e somente a adoração a ídolos continuou. De outra perspectiva dessa, o que é que você espera que pode acontecer? Você vai dizer, pronto, já caiu Samaria, já caiu o reino de Israel, vai cair o reino de Judá agora também, porque se o rei de Judá agora é tão mau quanto os reis de Israel, aqui a gente espera que vai ser uma ruína só, vai ser uma bagaça só. Mas é interessante como a graça do Senhor se manifesta, porque de um rei tão mau como esse, o Senhor levanta um rei que é diferenciado e numa proporção tão grande que nós não vamos encontrar ninguém parecido com ele, pelo menos nesse momento agora. E é justamente, meus irmãos, o contraste que é feito aqui entre o reino de Judá, com a graça do Senhor se manifestando, e o reino de Israel,
com o juízo do Senhor se manifestando. Nós vemos ao mesmo tempo ruínas e reformas. Eu gostaria de ver com os irmãos hoje pela manhã justamente isso, entre reformas e ruínas. 3 lições que o texto nos dá, meus irmãos, da fidelidade em tempos de reforma e ruína. A primeira lição está aí dos versículos de 1 a 4. Desprender. A fidelidade exige, meus irmãos, uma ruptura com a falsa religião. O texto começa nos falando com aquela introdução clássica do livro dos Reis, nos versículos de números 1 e 2. O texto começa dizendo que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. É a última vez que você vai ouvir referência ao reino de Israel aqui no livro de 2 Reis. O motivo é óbvio. Oséias foi o último rei. Israel vai acabar. Ele vai ser enviado para o cativeiro. De forma que sempre houve no livro essas comparações. Quando ia falar de um rei de Israel, dizia qual era o ano do rei de Judá. Quando ia falar do rei de Judá, dizia em qual era o ano do reino de Israel. Agora acaba-se isso. Só existe Judá. Israel vai se acabar. O rei Oséias foi aquele que foi enviado para o cativeiro em destruição completa ao reino de Israel. Mas logo em seguida diz como era o nome do pai dele. E aí nós temos uma péssima lembrança de como Acais foi mau, ímpio diante do Senhor. Mas o versículo de número 22, meus irmãos, nos abre pelo menos uma portinha de esperança. O texto nos diz que esse homem tinha 25 anos, Ezequias tinha 25 anos, quando começou a reinar em Israel. Ele, meus irmãos, o nome dele significa o Senhor fortalece. E é interessante que no meio daquela confusão toda de idolatria que o pai dele vivia, expandindo a idolatria e fechando o templo, esse homem, meus irmãos, é levantado pelo Senhor numa proporção tal para reinar em Israel, e o Senhor dá a ele um reino próspero e longo. O texto nos diz que ele reinou 29 anos em Jerusalém. Por que isso? Por causa provavelmente da sua família, por parte da sua mãe. O texto nos diz que ela era filha de Zacarias. Então pode ser que isso tenha de alguma forma influenciado pelas crenças dos sacerdotes, a forma como ele vai se comportar. O grande diferencial de Ezequias, meus irmãos, está aí no versículo de número 3 e no versículo de número 4 em diante. Versículo número 3, nós temos aquela avaliação básica que nós sempre encontramos, que é se ele foi fiel ou se ele não foi fiel. Lembrem-se, o livro de 2 Reis não está preocupado em dar informações políticas, mostrar como foi a estrutura de governo. Crônicas está mais preocupado com isso. O livro de 2 Reis está sempre preocupado em fazer uma avaliação diante do Senhor. O importante é como Deus avalia o reino. E o texto nos diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. Isso aqui, meus irmãos, é uma notícia excelente, porque vindo de um pai ruim, a gente espera que o filho seja ruim. Afinal de contas, nós temos ditado que filho de peixinho, peixinho é. Então, o que a gente espera que aconteça? Que ele seja um peixinho, que ele faça exatamente o que o pai fazia, e quem sabe até piore o que o pai fazia. Nós vimos muito esse processo em Israel, lembram? De um rei ruim produzindo um filho ainda pior. Nós vimos muito isso acontecendo. Mas a graça do Senhor, meus irmãos, foi fantástica aqui. Porque a piedade que nós vamos encontrar no coração de Ezequias não é uma coisa que acontece porque ele é bom, mas acontece porque o Senhor resolveu ter misericórdia. O Senhor teve piedade de Judá. E o Senhor traz, de repente, um homem que é fiel ao Senhor, que faz o que é reto perante o Senhor. E olha que qualificação interessante. O texto diz assim: e ele fez segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Isso é uma coisa nova. Porque nós vimos muito entre os reis de Judá, coisa do tipo, fez conforme o seu pai. Seu pai era fiel e ele fez conforme o seu pai. Mas do nada o texto fazia assim, mas não fez do mesmo jeito de Davi. Não era tão fiel quanto Davi. Então nós vimos homens que foram mais ou menos fiéis, que fizeram mais ou menos o que era reto perante o Senhor. Mas quando trata de Ezequias, o texto diz, esse é um segundo Davi. Esse fez exatamente como Davi fez. E se olhou para Davi e seguiu os passos de Davi. Isso não significa que Ezequias é perfeito e que não tem pecados. Nós vamos descobrir que ele tem, e tem pecados graves, como o próprio Davi teve. Mas a disposição em seu coração é o grande diferencial, meus irmãos. A partir do versículo 4, começa a dizer o que ele fez, que agradou tanto ao Senhor,
a ponto de ser qualificado de maneira tão diferenciada. O versículo número 4 diz que ele iniciou uma reforma de destruição da adoração falsa em Israel. Uma coisa que o pai dele tinha legado para ele, uma coisa que o pai dele tinha dado para ele, que era a fé, ele abandona a fé do pai para ter uma fé no Deus verdadeiro. Olha só o que ele faz, versículo número 4. Começa dizendo que ele removeu os altos. Ah, pastor, isso é tranquilo, removeu os altos. Isso não é tranquilo não, meus irmãos. Que se você prestar atenção, vejam quantos reis de Judá que foi dizendo assim, fez o que era reto perante o Senhor, mas os altos não removeu. Dá uma olhada depois e fica procurando ver quantos fica dizendo assim, fez o que era reto, mas os altos estavam lá. Fez o que era reto, mas os altos estavam lá. Porque era muito difícil remover esses lugares de adoração. Afinal de contas, os próprios profetas usavam os altos para conversar com o Senhor. Nós vimos isso muito, como Elias e Eliseu, por exemplo. Mas o povo usava esses lugares como os lugares alternativos de adoração, porque lá se mesclava a adoração a Deus, a adoração a ídolos também. Então era a religião do povo. E é muito difícil um rei que acabou de assumir já fazer um negócio desse. Segunda Crônicas, meus irmãos, transforma o relato, que aqui é um relato de um versículo, transforma em 3 capítulos. Se você for olhar os 3 capítulos, o texto nos diz que ele não esperou um momento sequer, no primeiro dia, no primeiro mês, quando ele começa a reinar, o primeiro ato dele é iniciar uma grande reforma. Nenhum político faz isso. Nenhum político começa uma grande mudança logo nos primeiros dias. Eles chamam isso de arrumar a casa. É dar aquela estabilizada para começar algum tipo de mudança administrativa meio devagar. A mudança vai acontecendo. O motivo é, você não mexe com o que o povo gosta de uma hora para outra, porque senão você cria revolta. Mas olha que homem corajoso. O que esse homem faz logo no início do seu reinado? Logo, os primeiros atos dele, ele se preocupa com a adoração ao Senhor. Os primeiros atos dele, está lá em 2 Crônicas, capítulo 29, chamaram os sacerdotes e disse, que vergonha, vocês abandonaram o templo, santifiquem-se, vocês precisam restaurar tudo, vamos fazer uma faxina, vamos retomar a adoração, vamos levantar o templo do Senhor, vamos limpar tudo. Eles fazem uma faxina, meus irmãos, de quase 15 dias, organizam tudo, começam o culto. É uma vergonha, eles estão todos desorganizados. O primeiro culto é uma bagunça. Eles, nós vamos celebrar a Páscoa, mas já passou o prazo, não faz mais sentido começar, porque já passou, a gente vai fazer fora do prazo. Vamos chamar o pessoal para fazer uma Páscoa. Eles começam a restauração, meus irmãos, e isso empolga as pessoas, que causa essa transformação aqui. Um rei que age segundo Davi, porque ama a palavra do Senhor e ama a casa do Senhor, e porque ele ama a palavra do Senhor e ama a casa do Senhor, ele está disposto a abrir mão de coisas que foram herdadas de muito tempo atrás. Ele está disposto a abrir mão dos altos que o povo sempre usou para adorar, mas que era uma profanação ao templo, porque o templo foi o lugar que Deus escolheu para adoração, e a adoração ao Senhor tem que ser feita do jeito que Deus quer, e não do jeito que o povo quer. O povo queria os altos, muito mais fácil, muito mais interessante. Deus queria o templo. Ele diz, nós acabamos com o templo, mesmo que isso pudesse desagradar a alguém. Ele desprende-se das tradições, está vendo? Mas não só isso. O texto continua dizendo que ele quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos. Ele fez isso, meus irmãos, numa proporção tão grande, que ele invadiu o território de Israel, e até ali a próxima região de Manassés e Efraim, eles saíram destruindo esses postes ídolos. Herança ainda lá atrás, do tempo de Acabe. O povo ainda continuava adorando esses deuses de fora de Israel. Eles continuavam adorando esses postes ídolos, que eram postes construídos para a adoração. Eles adoravam uma deusa chamada Azerá, e eles também saíram derrubando tudo. Mas o texto termina no versículo 4 dizendo um negócio interessante. Porque a última informação do versículo número 4 não está no texto de 2 Crônicas. Não está lá. O texto diz aqui que ele também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. A referência aqui, meus irmãos, é Números 21. O que aconteceu em Números 21, que o povo começou de novo a reclamar por causa da comida, começou a chamar o pão do Senhor de pão vil, e Deus ficou com raiva e mandou cobra para morder o povo.
E em desespero o povo procurou Moisés, porque estavam morrendo picados pelas cobras. E Deus orientou a Moisés que ele deveria construir uma serpente de bronze, colocar essa serpente fora do arraial, e quem fosse mordido tinha que olhar para a serpente. Olhar era um ato de fé, e a fé iria funcionar como obediência ao Senhor e traria a cura. Então quem olhasse era curado. Interessante que isso funciona como uma relíquia histórica, está vendo? Deveria estar lá no Museu de Israel. Não, mas não estava no Museu de Israel. O texto diz que o povo guardou a serpente. Veja, não faz nenhum nem 2 dias. Passaram-se todo o período de Josué entrando na terra, passaram todo o período de Juízes, passaram todos os períodos desses reis todos, 200 anos, a serpente está lá firme e forte. É de bronze, não acaba tão fácil. Nós descobrimos que eles não perderam a serpente, mas eles mudaram a serpente. Aquilo que, meus irmãos, que foi uma bênção de Deus, aquilo que foi dado ao Senhor como uma maneira gloriosa de trazer graça sobre o povo, eles transformaram e começaram a queimar incenso à serpente. Mas sabe o que é mais louco, meus irmãos? O texto nos diz o nome que eles deram para a serpente. A serpente tinha nome. O texto diz que eles queimavam incenso e chamavam a essa serpente de Neustã. Aqui com um nome bonito, né? Neustã. O que significa Neustã? Pedaço de cobre. É basicamente isso. Significa isso mesmo. É um pedaço de latão. O nome da deusa era pedaço de latão. E o que eles faziam com um pedaço de latão? Queimavam incenso e adoravam um pedaço de latão. Notaram como a idolatria é louca? Mas de repente você pode pensar assim, mas é um material histórico. É um material de apego emocional. Ao olhar para aquela serpente, eles deveriam lembrar de como o Senhor foi misericordioso e salvou o seu povo. Ainda, gente, tinha a mão de Moisés naquele negócio. Já imaginou o apego emocional àquilo? Mas aquilo, meus irmãos, estava roubando a glória do Senhor. Aquilo estava usurpando a glória do Senhor. Aquilo estava sendo usado contra o Senhor. Não importa se tinha sido uma bênção do Senhor, ela tinha sido desvirtuada e estava sendo usada contra o Senhor. E o que é que ele resolve fazer? Simplesmente ele resolve se desvencilhar daquilo. Ele tem desapego por aquilo. Ele não se interessa por coisas velhas. Ele abre mão daquilo ali. É difícil fazer isso, é difícil fazer isso. Eu, quando era menino, por causa do catolicismo, eu era devoto de Santa Luzia. Por algum motivo eu achava bonito os olhos dela no prato. E eu tinha um quadrinho bem pequenininho, herança, minha avó me deu esse negócio. Muito antigo. Era um quadro de Santa Luzia pintado, bem miudinho, aquelas com uma moldura antiga. E quando o Senhor converteu o meu coração, como foi complicado, o que fazer com Santa Luzia? O que é que eu faço com Santa Luzia agora? Conversando com minha mãe, foi praticamente uma conferência teológica. Nós não podemos ficar com esse negócio mais em casa, nós não adoramos mais Santa Luzia, nós não temos mais reverência por Santa Luzia, nós adoramos o Senhor. Mas o que fazer que sua avó deu a você esse negócio? Que deram para ela no passado, é um negócio muito antigo, é um presente muito carinhoso. Vamos devolver para ela? Não, mas como é que a gente devolve uma idolatria para alguém? A gente vai estimular outra pessoa a ser idólatra? A gente queimou Santa Luzia lá no muro lá de casa. Mas não foi fácil queimar Santa Luzia. Apego à idolatria. O apego à idolatria estava claro ali, meus irmãos, e isso é muito comum. Transformar as bênçãos do Senhor em coisas em que nós nos apegamos, e aí em seguida nós transformamos isso em idolatria. Israel pegou o ouro que Deus deu a eles na saída do Egito. Deus disse que eles iam sair ricos. Deus encheu Israel de ouro, e sabe o que foi que eles fizeram com o ouro? Transformaram isso num bezerro para adorar. Em 2 Reis, meus irmãos, nós vamos ver eles justamente aqui no capítulo 17, misturando as bênçãos de Deus com a idolatria e perdendo identidade no processo, misturando a religião toda e virando a religião dos samaritanos. Em 2 João, meus irmãos, nós vamos ver o templo do Senhor, que era a casa de Deus, sendo transformado em casa de negócio, distorcendo tudo, transformando tudo em adoração a dinheiro e não mais adoração ao Senhor. Nosso coração é assim, meus irmãos. Nós deslocamos o lugar que é exclusivo de Deus para dar a outra pessoa, a outra coisa. Às vezes que mesmo seja só um pedaço de latão.
Mas bonito de ver aqui, meus irmãos, é que mesmo que o coração humano tenda a transformar tudo em ídolos e se apegar a esses ídolos como se fossem substitutos de Deus, Ezequiel nos mostrou a necessidade que temos, meus irmãos, de nos desapegarmos desses ídolos. Mesmo que sejam ídolos antigos, mesmo que sejam pontos de referências antigos, mesmo que sejam ideias antigas e que estejam muito bem guardadas em seu coração e que você tenha muito amor por eles, o texto nos mostra um homem que desapegou de tudo isso, meus irmãos. Precisamos pensar se nós temos, de alguma forma, praticado obras religiosas ou práticas religiosas que são até corretas, mas que nós temos transformado em ídolos. Se muitas das experiências espirituais que nós temos, nós estamos usando isso como substituição à comunhão com Deus. Se de alguma forma, meus irmãos, a nossa tradição religiosa como presbiterianos, mesmo sendo saudável, não está sendo usada, meus irmãos, como uma forma de nós não nos submetermos à palavra de Deus. Nós temos uma forma bíblica que Deus quer. Mas para que possamos, meus irmãos, seguir os caminhos do Senhor de forma adequada, é necessário desapegar, se desprender dos ídolos que insistentemente roubam o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Usurpam a glória que pertence a Ele. Entre reformas e ruínas, a segunda lição, meus irmãos, da fidelidade em tempo de reformas e ruínas, é depender. A fidelidade se sustenta, meus irmãos, na confiança e na presença do Senhor. Versículo 5 em diante começa a dizer o que aconteceu então com o coração de Ezequias. Olha que palavras bonitas, meus irmãos, do versículo número 5. Confiou no Senhor, Deus de Israel. Os que confiam no Senhor, meus irmãos, têm uma qualidade especial. Eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Esperar confiantemente pelo Senhor, meus irmãos, é tudo que nós podemos fazer. E é interessante que é isso que está no coração de Ezequias. O Senhor colocou no coração dele a capacidade de crer em Deus. E de crer, meus irmãos, com uma confiança tal que olha as palavras que o autor usa para descrevê-lo. O texto diz assim: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Que coisa é essa, meus irmãos? O texto nos diz que ele confia no Senhor, que ele teme a palavra e ama o templo do jeito de Davi. Mas quando o texto agora fala em confiança em Deus, ele abre um leque de avaliação para toda a história de Israel e nos diz, não interessa quem estava lá atrás. O texto nos diz lá atrás que houve um rei chamado Asa, um homem temente ao Senhor, um reino, meus irmãos, fantástico de Israel, com um grande avivamento. Ele diz, mas Asa não confiou o suficiente quanto confiou Ezequias. Mas na frente, no capítulo 22, vai surgir Josias, um dos homens mais importantes em Israel. Ele diz, mas para frente, você olhando, não teve um que confiou no Senhor como Ezequias. Que testemunho magnífico que o próprio Deus dá a respeito desse homem. Um homem, meus irmãos, que confiou no Senhor com uma proporção absurda. Ah, mas eu também confio. A prova de como ele confiava, versículo 6. Se alguém confia no Senhor, o versículo 6 é a prova disso. É a prova de fogo disso. É se você realmente confia no Senhor. Olha as palavras. Porque se apegou ao Senhor. Segundo, não deixou de segui-lo. E terceiro, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. 3 verbozinhos aqui. Primeiro verbo, se apegou. Eu gosto da ideia de se apegar. A ideia de se apegar aqui, meus irmãos, é literalmente se agarrar, colou em Deus. Ele grudou no Senhor. Isso aqui, meus irmãos, é grudar de tal maneira que é a mesma ideia de um marido e da esposa, de que quando os dois se unem, se tornam uma só carne. É como se ele e o Senhor tivessem grudado de tal maneira que a gente não sabe mais a diferença entre um e outro. Vê que interessante. Tem um peixe de águas profundas, muito interessante. Ele é feio. É tanto que o nome dele é diabo. Mas ele é muito feio mesmo. Mas tem um negócio que era interessante com esse peixe. Ninguém nunca tinha encontrado um macho. Todos os espécimes que encontravam eram fêmeas. Peixinho pequeno, mas só eram fêmeas. Ok, tem algumas coisas estranhas no reino animal, em especial entre os peixes. Por exemplo, todo peixe palhaço nasce fêmea, nasce macho. Mas depois ele vira fêmea. Ok, então é um negócio estranho. Será que não foi isso que acontecia com ela? Mas como é que ela reproduzia?
Porque mesmo dentre os peixes palhaços, precisa ainda de um peixe macho para reproduzir. Como é que acontece isso? Aí do nada eles descobriram que do lado dela tinha um pedacinho de carne que eles foram avaliar. E descobriram que o que acontece é que o macho é muito pequenininho, muito pequenininho. E ele, quando encontra uma fêmea, ele gruda na lateral do corpo dela e fura o corpo dela, encontra no corpo dela uma forma de extrair os nutrientes do corpo dela e em seguida definha completamente o corpo e fica só aquele negócio grudado ali, sendo alimentado pelo corpo dela e suprindo ela de espermas para a sua reprodução. Ele literalmente se torna parte do corpo dela. Fica ali, é parte do corpo dela. Se alimenta dela e vive em função dela. Ele passa a não mais existir em função própria. Isso é importante porque, como ele é um peixe de regiões abissais, não dá para ficar procurando encontrar uma namorada assim tão fácil, no meio do escuro completo. Encontrou, tem que ficar com ela para o resto da vida. Faz parte ele perder a vida para ficar com ela para o resto da vida dela. O texto diz que ele se apegou ao Senhor. Ele grudou no Senhor. Ele não descolou do Senhor. Ele estava agarrado com o Senhor. E olha, a consequência de você ficar agarrado com alguém. Seu filho já grudou na sua perna? O meu já fez isso algumas vezes. E o que é que a gente faz quando ele faz isso? A gente sai arrastando a perna e ele vai junto. A gente sai arrastando a perna e ele vai junto. Eu fico pensando em Ezequias e o Senhor. Ele grudado na perna do Senhor. E então, meus irmãos, nesse momento, o caminho de Ezequias não é mais o caminho dele, está vendo? Se ele está grudado no Senhor, o texto nos diz que ele não deixou de segui-lo. Note que ele não deixa de segui-lo porque Deus vai na frente e ele vai atrás. Ele não deixa de segui-lo porque ele está grudado no Senhor. Ele está colado nele. Ele não larga o pé do Senhor. E por isso ele segue ao Senhor. Seguir o Senhor de longe, meus irmãos, às vezes é uma prática muito comum na vida do cristão. Não é possível seguir o Senhor de longe. É complicado, você vai perder o caminho, você vai perder de vista. Se você está seguindo um carro dentro da cidade, você está acompanhando alguém dentro da cidade, você não pode deixar esticar muito. Entrou um carro na frente, você já fica aperreado. Se entrar 2, 3, esquece, você já perdeu o carro, você não consegue mais ver, vai entrar para um lado, para o outro, você não vai ver a hora que entrar. Seguir o Senhor de perto é a melhor coisa que a gente pode fazer, é o que é mais seguro. Como ele seguia, como ele estava agarrado ao Senhor, ele seguia ao Senhor. Não deixou de segui-lo. Interessante que ele é o oposto dos reis anteriores, lembram? Que começavam bem e depois iam se distanciando e deixavam de seguir. Esse aqui está grudado. Como é que ele fazia isso? Como é que ele se grudava ao Senhor desse jeito? O texto diz a forma como ele se relacionava com os mandamentos. Guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. O texto nos diz que Ezequias confiou no Senhor a tal ponto, meus irmãos, que ele guarda os mandamentos do Senhor com qualidade. Vejam, é muito bonito dizer que confia no Senhor, é muito bonito dizer que segue ao Senhor, é muito fácil dizer, mas a questão é como se vive. Ele vivia isso, e esse é o grande diferencial. Ele guardava os mandamentos do Senhor, era um crente de verdade. Que vantagens tem em ser crente de verdade? Se você anda com o Senhor, você não perde nada, porque Ele nunca perde para ninguém. Olha aí o versículo 7 em diante. Olha que expressão interessante. Versículo anterior, ele agarrou-se no Senhor. Versículo 7, o Senhor foi com ele. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é porque os seus desejos pecaminosos serão satisfeitos por Deus, mas é porque Ele vai mudar os desejos do seu coração para serem iguais aos desejos dEle. Os desejos de Ezequias se tornaram os desejos do próprio Deus. E o texto nos diz que o Senhor começa a acompanhar, meus irmãos, e olha que expressão fantástica, para onde quer que ele saía, lograva bom êxito. Como é que esse homem consegue ganhar todas? O que é bonito aqui, meus irmãos, que ele vai ser um segundo Davi.
E como segundo Davi, ele não perde uma batalha. Você vai ver isso aqui logo adiante. E o motivo é, o Senhor ia com ele, porque ele estava grudado no Senhor. Para onde um ia, o outro ia também. E o nosso Deus não perde batalhas. O que o pai dele fez? Confiou em alianças políticas. Fez um acordo com alianças políticas. Organizou para que a Síria fosse a sua protetora. E depois se tornou um vassalo da Assíria. Confiar na Síria foi a pior coisa que Judá fez. Aqui ele confia no Senhor. E ele anda com o Senhor. Por isso que ele é vitorioso em tudo que ele faz. E o texto nos diz, meus irmãos, que ele rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. O pai dele, um vassalo, um lambe-botas da Síria. Ele não readmitiu. É bem verdade, meus irmãos, nós vamos ver nas próximas semanas que no primeiro momento, na primeira campanha de Senaqueribe, no ano 701 a.C., ele deu uma vacilada. Ele achou que do jeito que o pai dele fez, podia ser que desse certo. Mas ele descobriu muito rápido que não tem como você ser meio lambe-botas. Ou você é muito lambe-botas, ou você é um revoltado. Ou você segue a cartilha do tirano, ou você é o oposto do tirano. Na segunda campanha, meus irmãos, no ano de 688, quando Senaqueribe resolveu ir contra Jerusalém, o Senhor se levantou para defender Ezequias. Essa é a grande diferença. A Síria foi capaz de destruir o reino de Israel inteiro, mas não derrubou Judá, porque não estava lutando contra um rei forte, estava lutando contra o Senhor dos exércitos. Esse é o grande diferencial de Ezequias. E por isso, por ele andar ao lado do Senhor, as vitórias vêm para ele com muita facilidade. O texto diz que ele lograva bom êxito onde quer que fosse. Ele se rebela contra a Síria, mas a Síria não é capaz de destruí-los. Não só isso. O texto vai mostrar que ele faz os mesmos atos de Davi. Feriu os filisteus. Gente, os filisteus tinham sido destruídos por Davi lá atrás, mas por causa da pecaminosidade, o texto nos disse, no texto lá de Acais, que por causa da impiedade dele, o Senhor permitiu que os filisteus, que Edom, voltassem a aperrear Israel de novo. Por quê? Porque eles estavam sendo infiéis ao Senhor. Ezequias é fiel ao Senhor, e Deus faz com que ele tenha os mesmos atos de Davi. E do mesmo jeito que Davi derrotou todos os filisteus, eles não sobrou um lugar. Desde a atalaia dos vigias, a menor cabana que havia na região de Gaza, até as cidades fortificadas dos filisteus, ele derrubou tudo. Não ficou um lugar dos filisteus que não pudesse ser conquistado por Ezequias. O Senhor estava com ele. O Senhor estava ao lado dele. Depender, meus irmãos, do Senhor é a melhor coisa que a gente pode fazer. Nós vemos um homem feito Abraão, que sai da sua terra e vai para um lugar desconhecido, e depende do Senhor em todos os momentos, que nunca perdeu uma guerra. Ele chega a ter poder maior do que muitos reis da região, simplesmente porque cria no Senhor, confiava no Senhor. A única coisa que Deus disse que Israel precisava fazer, quando entrasse na terra prometida, dizendo a Josué, ser forte e corajoso, eu vou estar com você. Essa era a única garantia que eles tinham. E eles entraram e conquistaram a terra inteira, com povos muito mais poderosos do que eles. No Novo Testamento, meus irmãos, Jesus nos ensina, sem mim nada podeis fazer. Mas como nós somos arrogantes, meus irmãos? Porque nós muitas vezes, meus irmãos, como pecadores que somos, achamos que não precisamos da dependência de Deus, não precisamos da dependência do Senhor. Por isso que a gente ora tão pouco. Porque a gente não gosta de depender do Senhor. Avalie quais são as suas reações nos momentos de crise. Como é que você reage nesses momentos difíceis? A quem você procura primeiro? Um amigo para conversar ou o Senhor para confessar? Em que você coloca a sua presença num momento complicado? Quando alguém faz mal a você, você procura o Facebook para desabafar ou o Senhor para conversar? Quando você está passando por momentos difíceis, o que você mais confia? Nas estruturas que você tem, que pode te dar segurança, ou na comunhão com Deus, que é o único que pode te socorrer em toda e qualquer situação? Perder o controle, meus irmãos, nos ajuda a ver que a única coisa que nós podemos confiar é no Senhor realmente. Mas nós gostamos de confiar em outras coisas. Gostamos de confiar em melhores amigos, em cônjuge, em parentes que têm melhor condição financeira.
Nós gostamos de confiar em estruturas de salários, de planos de saúde, coisas do tipo, só para não depender de Deus. Mas nós não podemos ser assim. O texto nos mostrou a necessidade que temos de depender completamente do Senhor, de estarmos completamente ligados a Ele, porque se não dependermos dEle, não é possível ser vitorioso em nada. Você vai sofrer por besteiras, só por não depender do Senhor. Entre reformas e ruínas, meus irmãos, a última lição de fidelidade em tempos de reforma e ruína está no versículo de número 9 a 12, que é discernir. A fidelidade se mede pela resposta à palavra. Do nada o versículo 9 muda de assunto. E fica esquisito. Porque quem era o personagem que ele estava trabalhando? Ezequias. Ele quer saber de Ezequias. Mas do versículo número 9 em diante, o autor ele muda de assunto. E o pior, ele se torna repetitivo, porque já está virando até chato, não é? Ele pega os versículos de número 3 a 6 do capítulo 17, copia lá e cola aqui. Para que isso de novo? Porque ele já disse que Samaria caiu. Entendi, valeu. Mas deixa eu explicar como foi que Samaria caiu no capítulo anterior. Aí ele explicou como foi que Samaria caiu. Ok, entendi. Aí ele agora, deixa eu contar a história do que está acontecendo em Judá. Sabe, lá começou a reinar Ezequias. Mas eu não sei se eu te disse, Samaria caiu. Parece alguém que está com Alzheimer, não é? Contando a história de novo pela milésima vez, mas não. O texto está fazendo aqui, meus irmãos, é um contraste absurdo, para que a gente possa escolher um lado. O contraste está entre um Ezequias que se desprendeu da idolatria, um Ezequias que dependeu do Senhor, e um Israel que continuou nos mesmos caminhos. O texto faz assim no versículo 9. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu o seu Manassés, rei da Síria, contra Samaria e o cercou. O que é que tem a ver isso? O que tem a ver, meus irmãos, é que lembram que no 1º ano logo, Ezequias começou uma reforma em Israel, e ele decidiu que iria comemorar a Páscoa. Acontece que o prazo já tinha passado, a data já tinha passado, isso não interessa, a gente vai comemorar fora da época, mas a gente vai comemorar a Páscoa. Vai ter que ter 7 dias de festa, vamos ter a festa dos pães asmos, vai ter tudo lá, vamos organizar. Impulsionou os sacerdotes tudo com preguiça. Não veio o sacerdote suficiente para fazer a obra. Isso é para desanimar, não é? Aquele você marca um trabalho na igreja e vem pouca gente. É para desanimar. Não interessa, chama os levitas. Os levitas então se consagraram. Os levitas ficaram tão animados porque eles nunca tinham participado do culto tão ativamente. Eles participavam na parte externa. Eles se consagram para ajudar. Quem vai matar os animais, quem vai levar o sangue é o sacerdote, mas quem vai matar os animais... Os levitas ficaram tão animados que o texto nos diz que os levitas se santificaram mais que os sacerdotes. A ponto que depois Ezequias olha para os sacerdotes, tem uma vergonha, ó, os caras estão melhor do que vocês. Mas no momento que ele vai fazer a grande celebração, ele manda uma carta para Israel. Manda uma carta para Israel dizendo, vocês estão experimentando a desgraça da idolatria. Vocês precisam se render ao Senhor. Se vocês se renderem ao Senhor e voltarem e adorarem ao Senhor no seu templo, se vocês adorarem ao Senhor, vocês vão ver que Deus não só vai dar libertação a vocês da Síria, mas vai trazer até aqueles que já foram levados cativos. O Senhor vai reverter o processo de destruição. Vocês precisam adorar o Deus verdadeiro. Venham, vai ter uma festa tal dia, nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos prestar sacrifícios ao Senhor. Venham. Vocês acham que Israel fez o quê? Ignorou. Ignorou completamente. Somente um pouco de um grupo da tribo de Manassés de Efraim, poucos resolveram ir. Mas fazia tanto tempo, mas tanto tempo que eles não adoravam a Deus, que eles nem sabiam o que fazer. O texto nos diz que eles chegaram lá impuros. Chegaram lá sem estar prontos para a adoração. E o que faz? O que acontece quando alguém chega impuro para adorar? Não pode ser recebido. O que Ezequias faz? Ora ao Senhor dizendo, Senhor, eles não estão prontos, mas Senhor, eles precisam desse momento. Por isso, Senhor, perdoa e recebe-os mesmo do jeito que eles estão, para que eles possam, meu Senhor, restaurar a adoração ao Senhor. E sabe o que o texto diz? O texto diz assim, que Deus perdoou. E Deus permitiu que eles adorassem, mesmo não tendo se purificado. E eles fizeram uma festa enorme. Mas Israel ficou de fora.
Israel ficou de fora. Não ouviram a palavra do Senhor. Não ouviram as advertências. Israel, nessa época, foi o grande instrutor de Ezequias. E por isso você vê um homem que está andando nos caminhos do Senhor, porque Isaías ficava o tempo todo instruindo. E Isaías também instruiu Israel, mas eles não deram ouvidos a nenhum dos profetas. Aí o texto diz, no 4º ano de Ezequias, notou que não foi muito tempo? No 1º ano ele chama o povo ao arrependimento, 3 anos depois, o texto diz, Samaria caiu. E o texto vai dizendo agora, ao cabo de 3 anos ela foi tomada. Notou que os 3 anos de sítio é exatamente o tempo depois do chamado, do último chamado do Senhor? Aí o texto faz assim. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O texto diz a desgraça que foi. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e fez habitar em Ala, junto a Bora, ao rio Gozã e suas cidades dos Medos. Até aqui, meus irmãos, é o texto do capítulo 17. Mas agora o autor resolve fazer uma avaliação, para você entender a diferença entre o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá com Ezequias e o reino de Israel com Oséias. Olha a diferença. Por quê? Porque não obedeceram à voz do Senhor. Olha o contraste. Enquanto um obedece à palavra do Senhor e desapega-se dos deuses, por mais amor que haja por eles, esse grupo se apega aos deuses e desobedece à palavra do Senhor, não dá ouvidos. Note, não é uma ausência de pregação, é um coração duro que não escuta a voz de Deus. Não se engane, meus irmãos, o processo de endurecimento não acontece do dia para a noite. São pessoas que estão dentro da igreja a vida inteira, ouvindo pregações a vida inteira, e não mudaram 1 milímetro, se mantêm do mesmo jeito, com os mesmos pecados, nas mesmas práticas, da mesma forma. É assim que funciona. O texto nos diz, eles não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes, violaram a aliança, e tudo quanto Moisés, seu servo, tinha ordenado. Notou que isso é o oposto do versículo 6? Notou que isso é o oposto do versículo 6? Versículo 6, apegou-se ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos de Moisés. Aqui está, não obedeceram à voz do Senhor, violaram a aliança e tudo que Moisés tinha ordenado. Não ouviram, nem o fizeram. A expressão não ouviram nem fizeram é o oposto da aliança feita lá em Êxodo 24. Quando Moisés diz para o povo, essas são as regras da aliança, vocês obedecem? E eles dizem, tudo que o Senhor disser, nós o faremos. Ele diz aqui, eles quebraram a aliança com o Senhor. E eles não fizeram, nem ouviram o que o Senhor estava dando. Levítico 26 e Deuteronômio 28 nos diz que a fidelidade do Senhor se cumpriria. Quando o povo desobedecesse, ele traria maldições. E o que eles podem esperar que vai acontecer de um Deus fiel que prometeu isso? A destruição era o que queria acontecer. Em 2 Crônicas 36, meus irmãos, vai repetir esse mesmo conceito de que o motivo do exílio vai ser a recusa à palavra. Hebreus capítulo 3 nos lembra, meus irmãos, com muita propriedade. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Rejeição à palavra de Deus, meus irmãos, é a pior coisa que o povo de Deus pode fazer. O Senhor nos convida hoje a discernirmos a maneira como nós estamos vivendo, se nós estamos sendo obedientes à palavra, ou se nós somos ouvintes negligentes e não operosos praticantes. Discernir a palavra. Que maravilha ver o Senhor levantando um Ezequias. Mas Ezequias peca, nós vamos ver isso nos próximos capítulos. Ezequias faz besteira também. Ele também faz algumas bobagens. Porque Ezequias não é o rei perfeito, mesmo que ele tenha sido o melhor depois de Asa e o melhor antes de Josias. Mesmo que ele tenha sido um rei fantástico, ele não é o nosso rei dos reis. Cristo, meus irmãos, é aquele que tem restauração completa. Porque enquanto Ezequias mostra muita fidelidade e amor pelo Senhor, Cristo deu a sua vida em fidelidade aos compromissos dele com o Senhor. Enquanto Ezequias faz uma grande reforma espiritual em Israel, Deus faz uma remissão de alma nos nossos corações
e nos transforma completamente, não externamente somente, mas internamente. Enquanto Ezequias, meus irmãos, anda nos caminhos do Senhor e cai de vez em quando, Cristo foi perfeito na sua obediência e nos garantiu salvação eterna. Essas lições, meus irmãos, que nós vimos hoje, precisam estar em nossos corações. Por isso, fiquemos atentos a 3 lições que o texto nos trouxe. Em primeiro lugar, meus irmãos, reforma externa não pode ser confundida com fidelidade interna. O texto nos convida também a desprendermos. De várias maneiras, meus irmãos, nós precisamos corrigir hábitos religiosos que nós mantemos, que estão contrários à vontade do Senhor. Porque nós temos que mudar o centro da nossa vida. Nosso comportamento precisa ser ajustado para que nossa idolatria interna seja desmascarada e abolida. Por mais apego que você tenha a práticas antigas, a coisas que você acha que pode confiar, nós temos que abandonar. Paulo diz que ele considera aquilo que era mais importante para ele, que era a sua reputação, como refúgio. Desapego, meus irmãos. Práticas corretas podem se tornar práticas idolátricas. O Senhor nos convida, meus irmãos, a identificarmos em nosso coração quais são os ídolos que estão substituindo o Senhor. Para que nós possamos, meus irmãos, iniciar uma reforma que seja produzida por Cristo, que nos redime de forma completa, que é o único que pode extrair dos nossos corações os deuses falsos que nós guardamos lá. O Senhor nos convida, meus irmãos, a avaliar a nossa vida, para que possamos buscar o Rei eterno, que possa produzir uma reforma real no nosso coração. O texto nos convida, meus irmãos, a pensarmos em nossa dependência em relação a Deus. Porque, meus queridos, o texto nos mostra um homem que dependeu do Senhor, confiou no Senhor, apegou-se ao Senhor, obedeceu ao Senhor. E Cristo, meus irmãos, como exemplo máximo que nós temos, nos convida a sermos iguais a Ele em dependência. Nós temos que ser como crianças que se agarram aos pés dos pais e andam nos passos deles e que dependem dele para viver e sobreviver. Em quem você tem colocado a sua confiança quando parece que você perdeu o controle da vida? Você busca primeiro o Senhor numa crise ou busca o parente, alguma direção dos homens ou a direção de Deus? De quem você depende? Você depende de estruturas de governo para não passar fome ou você depende de um Deus que dá aos seus amados enquanto dorme? De quem nós dependemos? Você depende do Senhor ou da força do seu próprio braço? Você confia na sua inteligência, na sua sagacidade, na sua força de vontade? Afinal de contas, você é brasileiro e não desiste nunca? O Senhor nos convida a pensar num Cristo, meus irmãos, que é a nossa base, que é a nossa segurança, que é o único em quem nós colocamos toda a nossa confiança. Nós temos que aprender a depender completamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Em último lugar, meus irmãos, fiquemos atentos a ouvir a voz do Senhor. Porque, meus queridos, ouvir pregação é bom, mas às vezes nós ouvimos pregação com a intenção errada. A mente lá longe, o corpo está aqui, mas a mente está lavando louça em casa. O corpo está aqui, mas está pensando no jogo que vai ter mais tarde. Quero ver no dia que for o jogo do Brasil. Vai ser uma grande prova de crente. Vejam só, onde é que está a sua mente durante as pregações? Divagando, pensando em outras coisas, resolvendo os problemas, fazendo a lista de feira. Estar, meus irmãos, diante de uma pregação, ouvir pregação, não transforma, a menos que o Espírito Santo nos mude. Precisamos orar, precisamos nos preparar para ouvir, para dizer, Senhor, fale comigo e me ajude a mudar. Porque se ouvirmos a pregação e recusarmos, seremos piores do que os ímpios. Haverá um inferno pior para crentes que ouviram a palavra e não obedeceram, do que para um ímpio que nunca ouviu. O Senhor nos convida hoje, meus irmãos, a identificarmos como é que nós estamos lidando com as Escrituras. Se você lê a Bíblia somente para confirmar o que você já pensa, ou você lê a Bíblia para você ser confrontado e mudar, ser diferente do que você era. Quais áreas da sua vida você está disposto a entregar e quais áreas você tem sido resistente e não tem deixado que a palavra se infiltre? Deixa eu dizer uma coisa para você, obediência seletiva é desobediência completa. Não tem como obedecer ao Senhor pela metade, mas não é possível obedecer ao Senhor sem Cristo.
O Senhor nos convida hoje a nos humilharmos diante do Senhor, o nosso Rei. Nos humilharmos diante do Senhor, pedindo a Ele força espiritual para isso. Capacidade para discernir, meus irmãos, disciplina para executar. O Senhor nos convida, meus irmãos, a vivermos da presença de Cristo, para que não caiamos na mesma esparrela que Israel caiu, de não ouvir a voz do Senhor e ser encontrado em juízo depois. Olhando para a cidade de Recife, você vai encontrar escombros por todo lado. Alguns escombros de ruínas, outros escombros de reformas. Mas faz muita diferença no final o resultado. O Senhor nos convida hoje, meus irmãos, a uma reforma espiritual profunda. Que a bagunça que às vezes vai estar ao nosso lado seja uma prova de que Deus está mexendo conosco, nos transformando, para que a gente não continue num processo de deteriorização e de ruínas que o pecado tem produzido em nós. Que Deus tenha compaixão de nós, meus irmãos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão do teu povo. Obrigado, porque o Senhor nos mostra que nós não dependemos de família para sermos tementes ao Senhor, que a sua graça opera independente dos pais. O Senhor nos mostra que o Senhor é capaz de produzir mudança, transformação pelo Rei Eterno, teu Filho Jesus. Que comparado a Ezequias foi um ninguém em matéria de obediência e confiança. Por isso, Senhor, nós te rogamos ao nosso Rei Eterno, que nos ajude, Senhor. Nos ajuda a desprender dos ídolos que nós guardamos em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a depender completamente do Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a buscarmos a Tua presença com disciplina, buscando a palavra do Senhor em obediência. Ajuda-nos a vivermos como o Senhor deseja, Senhor. Essa é a nossa oração no nome santo de Cristo Jesus. Amém.